Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar um top 4 por posição para a segunda rodada do Cartola. Jogadores que foram bem na primeira rodada e com certeza têm uma boa tendência de continuar valorizando. Lembrando a vocês que no momento que estou gravando esse vídeo, o mercado ainda está fechado. Então, quando o mercado abrir, saberemos precisamente quais são os melhores jogadores. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa na quarta-feira, dia 4/2, com a partida entre Flamengo e Internacional no Maracanã. No mesmo horário, às 19 horas, no Cícero de Souza, temos o jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro. Já às 20 horas, na Vila Belmiro, temos o clássico entre Santos e São Paulo. E no Mangueirão, também às 20 horas, temos o jogo entre Remo e Mirassol. Fechando os jogos de quarta-feira, às 21h30, temos dois jogos. São eles Palmeiras e Vitória na Arena Barueri e Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. Fechando a rodada na quinta-feira, temos três jogos. Bahia e Fluminense às 19 horas na Arena Fonte Nova, Vasco e Chapecoense em São Januário às 20 horas e fechando a rodada temos Cruzeiro e Coritiba no Mineirão. O jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians foi adiado para o dia 18/2 e não valerá para o Cartola. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Nessas opções pelos goleiros. Nosso primeiro goleiro indicado vai ser o Pedro Morisco, do Coritiba. O Pedro, que na primeira rodada fez a pontuação de 11,70 pontos, e nessa rodada enfrenta o Cruzeiro fora de casa, isso significa que ele tem uma tendência de fazer várias defesas, e sendo assim, tem grande chance de, caso esteja no nosso time, continuar a nos ajudar a valorizar. E o meu segundo goleiro indicado vai ser o Walter, do Mirassol. O Walter, que é o nosso goleiro bom e barato, na primeira rodada, mesmo levando gol, fez uma pontuação de 4 pontos. É um goleiro que já provou que não precisa de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Remo fora de casa, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida e o Walter pode pontuar com várias defesas. E nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Cleiton, do Bragantino. Bragantino, que é um time que atravessa uma excelente fase. Nesse início de ano, vem segurando vários SGs. E nessa rodada, o Cleiton joga em casa contra o Atlético Mineiro. E é um time que geralmente finaliza bastante. Sendo assim, considero que o Cleiton pode fazer várias defesas. E quem sabe, pode até segurar um saldo de gols. E o nosso último goleiro indicado, vamos estar falando de Neto, do Botafogo. O Neto, que na primeira rodada fez uma pontuação de 10,20, mesmo enfrentando um ataque poderoso do Cruzeiro, a defesa do Botafogo se comportou muito bem e segurou o saldo de gols. Nessa rodada, jogando fora de casa contra o Grêmio, considero que o Neto é uma excelente opção. Passando agora para as laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Walter Clark, da Chapecoense. Walter Clark estreou fazendo 9,50 pontos, é o principal cobrador de pênaltis do time. Nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, considero que pode ser um jogo de gols, e caso a Chapecoense faça gols, o Walter Clark tem grande chance de participar. E no nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Juninho Capixaba, do Bragantino. Capixaba, que mais uma vez provou seu mito de Cartola, estreou mitando, fazendo 16,20 pontos. E nessa rodada, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, num estádio que o Bragantino vem muito bem nessa temporada, considero que o Bragantino pode vencer essa partida e o Juninho Capixaba, mais uma vez, pode fazer uma excelente pontuação. E nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Varela, do Flamengo. O Varela, que é um lateral que se destaca por scouts defensivos, na primeira rodada fez 6,70 só de média básica. E nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa,
considero que o Flamengo é favorito a vencer essa partida e, quem sabe, pode até segurar um saldo de gols. No nosso quarto e último lateral indicado, vou estar falando de Matheus Silva, do Vitória. Matheus Silva, que na primeira rodada passou dos 9 pontos, é um lateral com preço inicial muito bom. E nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Palmeiras, considero que o Mateuzinho, com alguns desarmes, já continua valorizando. Passando agora para os zagueiros, nosso primeiro zagueiro destacado vai estar sendo o Gustavo Martins, do Grêmio. Gustavo Martins, que estreou com uma pontuação acima dos 10 pontos e provou que não precisa de SG para pontuar, essa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, considero que o Gustavo pode ser uma excelente opção. E o nosso segundo zagueiro indicado vai estar sendo o James, do Fluminense. O James, que foi indicado nosso zagueiro bom e barato, na primeira rodada já mostrou que é um zagueiro com scouts básicos, e nessa rodada tem um jogo muito complicado contra o Bahia fora de casa, porém, como é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar, acredito que deve fazer alguns desarmes e nos ajudar caso esteja no nosso time. E o nosso terceiro zagueiro, estarei falando de Arboleda, do São Paulo. O Arboleda, que todos nós sabemos é um mito de cartola, é um zagueiro que pontua muito bem com scouts básicos. Na primeira rodada fez 7,50 mesmo tomando gol. E nessa rodada, tendo um clássico contra o Santos, considero que o Arboleda pode fazer vários desarmes e nos ajudar caso esteja no nosso time. Os quarto e último zagueiro indicado, vou estar falando de Gustavo Marques, do Bragantino. O Bragantino, que todos nós sabemos, vive um momento defensivo muito bom. E o Gustavo Marques é um zagueiro com preço inicial muito barato. Na primeira rodada, ele fez 9,70 pontos. E nessa rodada, joga em casa contra o Atlético Mineiro. E considero que mesmo que o Bragantino tome gols, o Gustavo Marques tem grande chance de pontuar com vários desarmes. E como seu preço inicial era bem baratinho, o Gustavo Marques pode nos ajudar a continuar valorizando. Passando agora para o meio de campo, nosso primeiro meio indicado, vou estar falando de Danilo, do Botafogo. O Danilo, que surpreendeu sendo o maior pontuador dessa rodada. Jogando contra o Forte Cruzeiro, ele fez 2 gols e terminou com 17,20 pontos. Nessa rodada, ele enfrenta o Grêmio fora de casa e tem uma tendência a continuar valorizando. No nosso segundo meio indicado, vou estar falando de Lúcio Acosta, do Fluminense. O Lúcio Acosta, que foi um meia muito escalado na primeira rodada, tinha um preço inicial muito baixo. Para a alegria dos cartoleiros, o Lúcio Acosta correspondeu. Ele fez a pontuação de 3,80 pontos. E nessa rodada, jogando fora de casa contra o Bahia, considero que o Lúcio Acosta é um meia que gera scouts básicos e pode nos ajudar a continuar valorizando. E o nosso terceiro meia hoje está indicando o Gabriel Menino, do Santos. O Gabriel Menino, que é um meia que também gera muitos scouts básicos, na primeira rodada fez uma pontuação de 16,70 pontos. Nessa rodada, enfrentando o São Paulo dentro de casa, considero que pode ser um jogo bem amarrado e o Gabriel Menino pode pontuar com vários desarmes. Sendo assim, caso esteja no nosso time, pode nos ajudar a continuar valorizando. No nosso quarto e último meio indicado, vou estar falando de Rafael Carvalheira, da Chapecoense. O Rafael, que tinha um preço inicial muito baixo, e na primeira rodada fez uma pontuação de 9,20 pontos, e nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, com poucos pontos o Rafael já começa a valorizar. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, hoje está falando de Flaco Lopes, do Palmeiras. O Flaco Lopes, que é o atacante que mais pontuou na primeira rodada do Cartola, fez uma pontuação de 16,10 pontos. Nessa rodada tem um confronto muito favorável contra o Vitória. Considero que o Flaco Lopes tem uma tendência de seguir valorizando. Nosso segundo atacante indicado, hoje está falando de Carlos Vinícius, do Grêmio. Carlos Vinícius, que já provou ser um atacante com um faro de gols, já estreou na primeira rodada deixando a sua marca, e nessa rodada, jogando em casa contra o Botafogo,
considero que o Carlos Vinícius é uma ótima opção para seguir valorizando. E nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Gonzalo Plata, do Flamengo. Gonzalo Plata, que estreou fazendo uma pontuação de 10,20 pontos. Nessa rodada tem um confronto muito favorável contra o Inter jogando em casa. Considero que o Plata, por ter feito uma pontuação acima do esperado, tem grande chance de seguir valorizando. O nosso último atacante indicado, vamos estar falando de Gabigol, do Santos. Gabigol, que vai estrear nessa segunda rodada. Isso quer dizer que ele segue a regra de valorização da primeira rodada. Sendo assim, vai precisar fazer 54% do seu preço. Sem Neymar, ele é o principal cobrador de pênaltis do seu time. E caso o Santos faça gol, o Gabigol tem grande chance de participar. Passando agora para os treinadores, nosso primeiro treinador indicado vai estar sendo o Martin Anselmi, do Botafogo. O Botafogo surpreendeu goleando o Cruzeiro na primeira rodada. Martin Anselmi fez uma pontuação acima de 11 pontos. Nessa rodada, mesmo enfrentando o Grêmio fora de casa, considero que caso ele faça uma pontuação regular, já continua valorizando. E nosso segundo treinador indicado vai estar sendo Wagner Mancini, do Bragantino. Bragantino, que como já disse, vem vivendo um momento muito bom na temporada. Essa rodada joga em casa contra o Atlético Mineiro. E o Wagner Mancini, como venceu na primeira rodada, com uma pontuação regular, já continua valorizando. E o nosso terceiro treinador indicado, vou estar falando de Rafael Guanais, do Mirassol. O Guanais, que na primeira rodada fez uma pontuação de 4,80. Essa rodada joga fora de casa contra o Remo. O Remo, que dá indícios que pode ser o pior time da competição. Sendo assim, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida. Caso confirme essa vitória, o Rafael Guanais continua valorizando. Nosso quarto e último treinador indicado, vou estar falando de Hernan Crespo, do São Paulo. O São Paulo, que surpreendeu vencendo o atual campeão brasileiro. E nessa rodada enfrenta o Santos fora de casa. E caso vença essa partida, o Hernan Crespo tem grande chance de seguir valorizando. Passadas as opções para a rodada, neste vídeo foquei apenas em jogadores que considero que podem seguir valorizando. Para vocês que esse vídeo foi feito com o mercado fechado. Então quando o mercado abrir, teremos uma melhor noção do mínimo para valorizar. E sendo assim, farei meu esboço assim que o mercado abrir. Não esqueça de nos seguir também no nosso Instagram, na nossa página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.